Bem-vindo ao Direito em Ação, seu programa genial e irreverente do direito. Nós hoje estamos com um irmão meu aqui, muito querido, o Ronaldo Armon, que vai ser apresentado pela Paula, e nós vamos falar sobre um tema que está pululante no nosso sistema jurídico, que ele vai explicar bem, mas eu chamo do ativismo judicial imoderado. Ele chama de migração do common law, né? Por quê? Ele vai explicar para a gente o que é o common law e tal. Basicamente, o que é? O nosso sistema é um sistema rígido, onde o imperativo é da lei. O common law são os costumes, os hábitos, a jurisprudência que vai fazendo a evolução do direito. No caso, por exemplo, da Constituição, nós temos alteração constitucional com ou não redução ou alteração do texto. Um desses casos que eu falo é, por exemplo, a família na Constituição ela é definida como a entidade entre homem e mulher. O Supremo decidiu que família é uma entidade composta de pessoas que se amam. Então não tem mais esse negócio do homem e mulher. Isso a gente chama de alteração, mutações constitucionais na interpretação, e isso está em todo o nosso direito, né, Paulo? Voltando ao início, sejam bem-vindos, doutor Ronaldo Armon, pessoa muito querida, eu queria te agradecer a presença, agradecer a disponibilidade, é um prazer te receber. Doutor Ronaldo Armon, ele é advogado, atua na área de direito empresarial, tem um escritório há mais de 42 anos, né, doutor? Advogado com A maiúsculo e raiz. Não é advogado que nunca foi no fórum ralar a barriga no... a gente gosta, que rala a barriga no balcão. E ele trouxe pra gente esse tema que é super interessante, que é a nada, entre parênteses, a nada discreta migração do nosso sistema jurídico para o common law. Como o Flávio já explicou, o common law, né, é um sistema que é adotado em alguns países, acho que Inglaterra, Estados Unidos, Canadá, né? E o nosso sistema é bem diferente do common law, então o doutor Armon está aqui para nos esclarecer. Seja bem-vindo, a palavra é sua. Muito obrigado, Paula. Em primeiro lugar, boa tarde a todas, a todos, especialmente a doutora Paula, o doutor Flávio, meu irmão. E nós vamos tentar conversar um pouquinho sobre esse tema, que é um tema muito atual na justiça, no meio judiciário, que é essa migração, que eu chamo de migração nada discreta, do sistema civil law, que é o nosso sistema ancestral, desde o descobrimento das primeiras ordenações legais que nós recebemos em Portugal. As Filipinas, as Manuelinas eram direito positivado, eram civil law. Até os dias atuais, no pós-Constituição de 88, em que nós passamos a admitir e a trazer para dentro do nosso sistema alguns conceitos do common law. Antes de mais nada, eu trouxe aqui uma colinha, porque eu não sou professor, não sou palestrista, então tem que ter cola, né? Nós precisamos conceituar o que é common law, o que é civil law. A common law é o direito anglo-saxão, como a doutora Paula disse, adotado pelos países anglo-saxões, né, de origem anglo-saxã, como os Estados Unidos, Canadá, Inglaterra, toda a Grã-Bretanha, todos eles usam esse sistema. Esse sistema ele não é codificado, ou seja, ele não é escrito, ele não tem um conjunto de leis que formam um códice civil ou penal, trabalhista, enfim, qualquer área do direito, como nós temos os nossos códigos, né? Isso não quer dizer que no common law não haja lei. Há lei sim, só que as leis não são codificadas, né, e não são elas a fonte primária do direito. Ela tem uma aplicação mais evolutiva. Por quê? Porque não havendo a amarra da lei, o common law possibilita que o operador do direito, eu não gosto muito dessa palavra não, mas é a que mais define. O operador do direito, seja ele o advogado, o juiz, ele consegue trazer para dentro da realidade social
a aplicação do direito. A lei ela tem uma dificuldade grande de produção, de formulação, né? Como é o outro sistema que nós vamos falar. Então, aqui não. O Dr. Flávio deu aqui no início um exemplo que é muito característico disso. A legislação brasileira, tanto a Constituição quanto o Código Civil, dizem que família é a sociedade conjugal entre homem e mulher. Ocorre que a sociedade vivia e vive uma realidade de pessoas que constituem famílias, né, organismos familiares, não necessariamente formados por homem e mulher. Tá? E aí o Supremo Tribunal Federal veio reconhecer, né, o direito dos homossexuais, dos homoafetivos, a constituírem família, porque também não é justo que eles estejam à margem, né, da proteção jurídica. Então o common law ele tem essa vantagem. A evolução dos costumes, a evolução das relações sociais são absorvidas pelo direito com muito mais rapidez e efetividade, né, do que no civil law. Ela você tem um forte protagonismo dos juízes. Os juízes, na verdade, no common law, eles exercem um papel legislativo. Por quê? Porque aquela tese que é firmada naquele caso, ela será aplicada no futuro em casos semelhantes. Então, as decisões, elas estão conformadas com a realidade social. E elas vão ser aplicadas no futuro se mantidas aquelas condições. Se não mantidas, você vai formular um outro precedente, né? Então as coisas não são definidas, porque está no código, está na lei, não sei o quê. As coisas são definidas por casos semelhantes. Então, você tem lá Madison versus Kramer. Então, alguém vai lá pegar esse caso, vai estudar esse caso e vai dizer, olha, a situação que eu tenho aqui é semelhante àquela do Madison versus Kramer. E aí o juiz vai analisar e vai aplicar ou não. Só antes de você prosseguir aí nos conceitos, o que a gente vê no common law é que o que acontece? Pela teoria da criação da norma, que determinados valores sociais vão sendo cristalizados e se tornam obrigatórios e tal, é muito bem explicado pelo common law isso. Mas isso depende de uma base populacional de valores iguais. Num país igual ao nosso, onde e outra coisa, é uma construção democrática baseada na boa-fé das relações. O common law, se o cara entra de má-fé, lógico que tem os cortes que todo judiciário tem, mas você depende de um sentimento de justiça e de valores sociais que nós estamos muito longe de construir isso, uma identidade comportamental e de valores nacionais. Então, o primeiro desafio que eu lanço aí num common law brasileira seria isso: como que a gente vai ter parâmetros num sistema que é tão desigual, onde e o pior ainda, onde você tem a lei e dependendo, como o próximo presidente do STF falou, dependendo, ela é flexibilizada de acordo com a intenção. Isso gera confiabilidade para o judiciário? Veja bem, nós vamos chegar lá, porque essa é uma das questões que eu proponho para a discussão. Tá? Os pressupostos do common law, lá no direito à antissexual, estão muito bem definidos. Eles resolvem as situações. Tá? O problema é essa migração, se vocês me permitem, eu faço uma brincadeira, é um common law tupiniquim. Nós temos aí um common law tupiniquim. Aí é que a coisa complica. Nós vamos chegar lá, eu tenho várias perguntas para fazer. As teses, né, que são defendidas no common law, elas são fruto de um estudo muito profundo pelas partes dos casos semelhantes anteriores. Tá? E aí vem o primeiro problema. Os operadores do direito,
Eles são formados para fazer isso. Eles são formados para fazer isso. Eles trazem no DNA da sua formação jurídica esse olhar, essa visão de se extrair daquele caso concreto as particularidades semelhantes, similares, etc., para defender, para criar a sua tese de defesa. O civil law é um sistema romano-germânico, e por isso ele é adotado por nós, porque nós somos de origem latina, romana, germânica. Ele é codificado. Tá? Primeira coisa que você aprende, ou pelo menos aprendia quando eu entrei lá na Augusta Casa de Afonso Pena, era dura lex sed lex. A lei é dura, mas é lei. A gente até brincava. Dura lex sed lex, no cabelo só Gomex. Porque não dava para sair dali. Tá na lei, tá no mundo. Não tá na lei, não tá no mundo. Tá? Ele é positivado pelo legislativo. Então, como nós temos uma estrutura de Estado Democrático de Direito, com 3 poderes independentes entre si, tá? Mas com aqueles freios, o contrapeso, etc., que também é uma novidade da Constituição de 88. A Constituição de 76, de 46, não tinha esse sistema de freios e contrapeso. Então, nós temos a positivação do direito. Quem faz a lei é o legislativo. E por que é o legislativo? Porque ele é o representante da sociedade. Ele é eleito, o Congresso Nacional é eleito nas 2 casas, como representantes da sociedade brasileira. Tá? Aí eu só vou lembrar, porque a gente vê determinadas citações na internet, que todo poder emana do povo, isso realmente está na Constituição. Mas o que fala a Constituição? Todo poder emana do povo, que o exerce através dos seus representantes legais ou diretamente dos termos da Constituição. Então, o poder emana do povo, mas quem cristaliza esse poder na forma e aí lei, o que é que cria a obrigação no direito nosso, seria o legislativo. Sim. O civil law, e essa é uma premissa básica. Né? O juiz, ele interpreta o direito. Ele não tem a faculdade, no sistema civil law puro, ele não tem a faculdade de adequar os conceitos da lei a um caso concreto que vai resultar, talvez, numa ofensa ainda que em perspectiva da própria lei. A máxima é a máxima de Ulpiano, né, que nós trazemos lá do direito romano, dar a cada um o que é seu de acordo com o seu merecimento. E que, no processo civil, a gente sempre estudou o seguinte: a função do juiz é dar-me o direito, dá-me o fato e dá-te-ei o direito. Dá-me fato, dá-me ti. Você me dá o fato, eu te dou o direito. E esse direito eu extraio de onde? Eu extraio da lei. Eu extraio do comando objetivo da lei. O sistema civil law, ele, como eu disse anteriormente, ele é o sistema fundante da justiça brasileira. Tá? Desde o descobrimento que nós trabalhamos com esse sistema. As teses defendidas pelas partes, elas não vão buscar lá, em outros casos, a solução do problema. Elas vão buscar na lei a solução do problema. Daí nós temos, até o advento da Constituição de 88, nós temos uma primazia da doutrina sobre a jurisprudência. Tá? Eu fui formado advogado para citar e trabalhar doutrina. Eu não fui formado para trabalhar jurisprudência. Mesmo porque, lá nos anos 80, quando eu formei, para você descobrir uma jurisprudência, era um trabalho de pesquisa terrível. Você teria que ir lá para a Lex, para a revista dos tribunais, ir no índice, achar o assunto, e aí ler a Lex inteira, para falar, esse aqui se adequa, esse aqui não se adequa. Então, nós trabalhávamos, né, com a doutrina, com o direito objetivo. Eu me lembro uma vez que eu encontrei com o professor Humberto Teodoro numa livraria lá na Del Rey, e ele comentava isso, ele dizia, olha como que as coisas estão mudando, né? Antigamente a gente chegava numa livraria jurídica e você tinha lá 10 prateleiras de direito material.
10 prateleiras de direito objetivo, material. E 3, 4 de direito adjetivo, processual. Hoje está invertendo. Você chega numa livraria, você tem 10 estantes de direito processual e 3 ou 4 de direito material. O primeiro juiz que eu trabalhei, só te cortando rapidinho, eu fiquei um tempão no fórum como estagiária, depois comecei a trabalhar lá antes de advogar. O primeiro juiz que eu trabalhei, doutor Antônio Lucas Pereira, foi pro tribunal, acho que maravilhoso, adorava ele. Ele pegava o vade-mecum e recortava as jurisprudências e ia arrumando dentro do vade-mecum tudo de acordo com aqueles artigos específicos daquilo que específico que ele queria. E aí ele tinha o vade-mecum dele, ficou desse tamanho de tanta jurisprudência que tinha dentro. E aí foi pro TRE. E veio o juíza substituto, a primeira coisa que ela fez foi pegar aquele vade-mecum e jogar no lixo. Quando esse homem voltou, a gente não sabia o que a gente fazia com ele, porque ele ficou injuriado, porque ela jogou o vade-mecum dele todo recortado fora. Mas é aquela coisa, daquele momento, isso tem 20 anos, né? Mas naquele momento, a gente já conseguia buscar jurisprudência no site do TJ. Então era um pouco mais fácil, mas ainda assim ele tinha aquele hábito. Era difícil. Desculpa que eu te cortei. Não, foi muito bom, porque aí é que a gente vê como é que foi essa migração. Né? E aí vem uma questão que é importantíssima, que vai de encontro àquela dúvida que o Flávio colocou, que é a formação. Tá? A nossa formação, tanto da sociedade quanto do profissional do direito, ela está fulcrada no civil law. Então, nós somos escravos da lei. A nossa cabeça é escrava da lei. A primeira coisa que uma pessoa fala quando tem um direito ameaçado ou violado, não, mas eu tenho direito, está na lei. Está na lei. Tá? E isso mostra, quer dizer, o doutor Antônio Lucas, um juiz brilhante, foi desembargador, grande amigo meu, fomos rotarianos juntos. A preocupação dele, um operador do direito consciente, que ele ia buscar aquelas coisas, porque era tão difícil de achar, que quando eu achava alguma boazinha, já colocava para mim poder. E usava mesmo, usava para tudo. Ele parte da lei para chegar na jurisprudência, e não da jurisprudência para tentar adequar a lei. E como é que começa essa migração? Essa migração ela começa discreta. Ela começa com a Constituição de 88, a chamada Constituição Cidadã. Tá? Ali nós temos os primeiros princípios, né, de adoção de uma outra visão do direito. Uma interpretação principiológica. Exatamente. Principiológica e axiológica. Quer dizer, você começa a colocar uma escala de valores ou uma escala hierárquica entre os princípios. Nós trazemos a principiologia, que é um traço marcante do common law para dentro do civil law. E aí nós temos lá o princípio de direitos humanos, o princípio da duração, valores sociais, do trabalho, essa coisa toda que veio para dentro da Constituição, e antes isso estava espalhado por legislações, né, por códigos. E a hermenêutica colocou a principiologia no mesmo patamar. Dentro da Constituição. Então, entre princípios e norma... na verdade, ela colocou acima das normas. Né? Porque o princípio é o quê? É a luz que vai te seguir em determinada até para compreender a norma. Então, você pega hoje, por exemplo, conceitos abertos como dignidade da pessoa humana. Na verdade, isso cabe em tudo. Em qualquer lei. Né? Você vai falar assim, o cara não gosta de mim porque eu sou gordo. Então é gordofobia. Isso aí vai contra o princípio da dignidade da pessoa humana. E como é um princípio de extensão aberta, aí você chega naquilo que você está... Você vai ler da forma os princípios vieram para dentro da Constituição, primeiro de maneira tímida. Porque nós não podemos esquecer que no civil law também existem princípios gerais de direito. Sim. Como fonte secundária de direito. Tá? Sim. Mas quais eram aqueles princípios? Era quase que os princípios justnaturalistas. Né? Do que é direito, Verdade. o que é aquilo.
Quando vem a Constituição e ela amplia de maneira muito, mas muito extensiva os direitos individuais, as garantias, etc., e traz essa matriz principiológica, nós criamos o tal do neoconstitucionalismo, quer dizer, nós trazemos o direito para dentro da Constituição. Então, antes, quando a gente ia estudar direito, você começava estudando direito civil, direito e tal, o direito constitucional entrava no meio do curso, e o direito constitucional era quase que um direito administrativo, né? Era um direito político, administrativo. Aí você bateu um negócio que eu sempre critiquei, que é o seguinte: nosso Código Civil foi modificado em 2002 e ele é de 1916. Então, quando houve a nova Constituição, houve a recepção dos institutos de direito civil na aplicação da Constituição. Isso levou um tempo. Porque o que acontece? Isso, para quem é mais novo, igual eu, deve ter uns 30 anos só de advocacia, a gente via os caras fazendo a interpretação de dispositivo constitucional segundo o Código Civil. Isso é common law, porque o quê? Você pega o hábito que é do direito civil e você faz a interpretação do... Foi mudando, foi indo para a principiologia. Mas o que eu acho que a hermenêutica constitucional é mais para isso mesmo. A Constituição irradia e os outros. Mas nós passamos por isso também. Em 16, por exemplo, a gente tinha a questão do patrimônio, né, da terra. Ele era absoluto. Aí veio a Constituição, em questão de reforma agrária. A propriedade terá essa função social. Tem função social, aí você já começa a relativizar. A propriedade absoluta, mas nem tanto. E assim, várias coisas. E de onde que decorre isso? Né? Nós pegamos aqueles princípios, trouxemos para dentro da Constituição, era uma salvaguarda para que não se repetisse a ruptura do Estado Democrático de Direito. Né? A verdade é essa, era uma salvaguarda, tentaram cercar de todas as formas. Mas um dos princípios que foi colocado na Constituição desagou numa avalanche de demandas judiciais, que foi o direito de petição e aquela história de que a lei não... O acesso à justiça foi garantido e foi facilitado. Resultado, nós trouxemos para dentro do judiciário um número absurdo de demandas, tá? Porque tudo passou a ser judicializado. Uma batida de carro judicializada, o vizinho que joga um pedaço de papel e cai na sua área, você vai para a justiça, o cara que olhou para você e falou que você é gordo, você vai para a justiça. Enfim, nós vamos para a justiça para tudo. Nós somos uma sociedade demandista no pós-88. E aí, é o que a gente estava conversando antes aqui, né? Quando você olha o problema, você tem que enfocar o problema por vários ângulos, tá? Infelizmente, a sociedade brasileira, em especial o judiciário, ele só focou esse problema, tá, do aumento exacerbado de demanda, pelo lado do judiciário. E aí vieram com a emenda constitucional 45, né, que é de 2004, e ela traz alguns mecanismos que acreditava o judiciário na época que ia frear as demandas. O primeiro deles é a súmula vinculante. Aí só fazer um parênteses daquela observação que eu fiz, isso daí é um modus operandi das instituições brasileiras. Ao invés de se adequar a instituição à demanda, ou rito, ou qualquer coisa, ele tenta adequar a demanda ao tamanho da instituição. Isso acontece por quê? Isso é uma política excludente de direitos, porque você começa a criar fatos impeditivos para que a pessoa exerça o direito dela de petição. De uma forma que eu acho que é ilegítima. Eu não sou a última palavra no direito, não, mas posso expressar minha posição. Por quê? Porque a Constituição é programática também para que chegue a determinado momento ideal. Saímos de 88... então agora em 2024 já caminhou alguma coisa, mas você não pode retroagir. Tem o princípio do não retrocesso também. E aí, quando o judiciário faz determinados cortes, que ele está fazendo corte de demanda, ele está fazendo exclusão de direitos. Né?
Em alguma medida, sim, né? A súmula vinculante, quando ela vem, ela é muito festejada, porque, na verdade, qual que era a ideia? Não, vamos criar algumas decisões de casos repetitivos que serão julgados pelo Supremo com muita rapidez, porque isso já vai estar codificado, pacificado. Decidido. E a formação da súmula, a elaboração da súmula, ela tinha um procedimento rígido, né? O artigo 103A da Constituição, lá com os requisitos, como é que era, como é que não era, para você tornar um entendimento súmula vinculante. Tá? E isso, num primeiro momento, segurava um pouco a coisa, quer dizer, já entrava, já era uma migração aí sim discreta no common law. Por quê? Porque a nossa Constituição, tá, ela deu ao Supremo uma competência elástica, especialmente pela principiologia. Nós tivemos lá, na emenda constitucional 45, a consagração de que os tratados internacionais de direitos humanos e sociais teriam no Brasil hierarquia de lei complementar, portanto constitucional. Então vai para o Supremo. E aí a sociedade diz, poxa, mas vai lá no Supremo um sujeito que furtou um chocolate numa mercearia? Vai, porque tem tratado internacional que protege a dignidade humana, etc. Então, o Supremo, na verdade, na emenda 45, ele acendeu uma vela para Deus e outra para o diabo. Porque ele, com a súmula vinculante, ele queria restringir, mas com a adoção dos tratados, ele aumentou a sua competência. Ele levou a sua competência para fora daquele limite anterior de regulação da constitucionalidade. Você não acha que isso é uma falta de confiança nos juízes de primeira instância e nos tribunais, por causa da própria divisão? Porque o que acontece? A gente pega, a gente que está velho, eu que estou velho, você não está não, mas a gente pega cada decisão de juiz de primeira instância. Outro dia eu peguei um caso aqui que a Paula me mostrou, que o cara denunciado por peculato. Aí o juiz solta a seguinte pérola na decisão: peculato, a pena é de 2 anos, mas o que ele fez se aproxima muito do roubo. Então vou dar 6 anos nesse cara. Entendeu? Então, nós temos um sistema judicial, na teoria, que o juiz é preparado, o juiz teria que julgar tecnicamente e tal, e nós temos um sistema judicial, na prática, que o juiz julga o que quiser. Dentro do convencimento dele, tá? Mas ele é livre para julgar o que quiser, mesmo indo contra uma súmula vinculante. Mas é exatamente isso que eu estou falando. A pessoa que pega um crime de peculato e na cabeça dela transforma num crime de roubo sem ter as características do roubo, está aplicando como louco. Eu não conheço o caso, mas certamente ele fundamentou com algum princípio. Ah, você não tem a dúvida. Então, ele trouxe algum princípio para dentro da decisão dele. Para justificar. Mas você vai contar tudo aquilo da doutrina penal. Isso, na verdade, que eu acho que é um dos grandes problemas dessa migração, é que o livre convencimento do juiz foi mitigado, mas foi mitigado de uma maneira excessiva. E aí é uma situação que nós não podemos fugir dela. Quanto mais você está na instância inferior, mais próximo você está do jurisdicional. É o juiz de direito que ouve a parte, é o juiz de direito que ouve as testemunhas, é o juiz de direito que interroga um perito. Tá? Quando vai para o tribunal, mas olha, você distanciou. O tribunal já não tem esse acesso, ele tem o que está escrito nos autos. Tá? Quando vai o STJ com o STF, o jurisdicionado sumiu. Ele desapareceu. Direito da Ilha do Fantasma. Entendeu? Nós não temos mais esse elemento subjetivo, tá?
que eu acho muito interessante no civil law, que é a capacidade que o juiz desenvolve ao longo do tempo de extrair verdades até das mentiras. O juiz, ele se acostuma a, interrogando todo dia, ouvindo todo dia, ele tem a sua percepção. E isso, né, ele às vezes traduz na fundamentação dele. Hoje ele tem princípio, antes era mais difícil para ele. Mas hoje ele tem, não, mas isso aqui é o princípio, não sei o que lá e tal. Eu lembrei do doutor Antônio Lucas de novo, que ele uma vez me chamou e falou, Paulo, deixa eu te falar uma coisa. As partes mentem. Mentem muito. Né? Eu, como advogado, eu toda a vida disse o seguinte, só existe duas pessoas na relação processual que conhecem o caso. É o autor e o réu. Ninguém mais você conhece. E cada um parte pro seu lado. Aí a gente indo para essa questão do juiz de primeira instância, podendo julgar de acordo com o convencimento dele de forma extensiva e exagerada, você acaba com a segurança jurídica. Porque nós, por exemplo, vou te dar um exemplo. Nós tivemos uma ação uma vez que teve meu cliente sofreu uma lesão dentro do Ouro Minas. E era uma festa de uma terceira entidade que estava fazendo aquela festa dentro do Ouro Minas. E aí, nós fundamentamos tudo, a questão do consumidor, lato sensu e tal. E a sentença veio para mim fundada na lei de locação. Olha que maluquice. Tudo bem que a gente reformou e tudo. Mas por que eu estou falando isso? Porque você acaba com a segurança jurídica quando você permite que o juiz aplique o que ele quiser para julgar um determinado caso e você não está nem sabendo o que está passando na cabeça dele. Como é que você vai defender seu cliente? Essa questão da segurança jurídica, até se fala muito que o common law daria mais segurança jurídica. Depende do ponto de vista, porque se você estiver trabalhando dentro do contexto do juiz ser o pacificador social lá da região. Mas se você está num sistema igual mas nossos juízes também não são preparados para isso. Essa questão da segurança jurídica, veja bem, ela não existe em lugar nenhum. Isso é uma utopia. Isso é verdade. Isso é verdade. Isso é uma utopia. Nem na common law, nem na civil law, você tem segurança jurídica. Você tem o quê? Você tem uma tendência para decisões assim ou assado. Você dizer que você vai ter segurança e tal, isso é utopia. Não existe. Toda a vida. É verdade. Né? É verdade. Então, mas a gente sabendo onde pisar também, sim, porque o difícil para mim é entender nesse mundaréu de coisas que ainda por cima a gente tem que lidar com um sistema que está se tornando misto, né? Esse é o problema. E é um misto com prevalência, né? E você porque vai saber hoje como? nós estamos caminhando para a prevalência dos precedentes qualificados. Hoje está acontecendo na Faculdade de Direito fala do um seminário de valorização dos precedentes qualificados. Tá? Hoje nós já temos uma literatura aí ampla falando de precedente qualificado. Pois se você quiser mencionar. Não, eu vou falar esse EDR, nós vamos chegar lá. Demais. Então, a Constituição ela trouxe, tá? Primeiro, a súmula vinculante, que a tendência seria, nós vamos diminuir o número de demandas. Isso não aconteceu. Ela trouxe também a repercussão geral. Ela estabeleceu que para o recurso subir, ele teria que ter repercussão geral. Só que essa repercussão geral não chegou a ser, naquela época, positivado. O que era, como é que não era. E isso hoje está. Com os IRDRs, isso hoje está bem obrigado a falar. Mas nós tivemos, na verdade, um fracasso da repercussão geral. Ela fracassou hoje, ela está sendo renascida dos IRDRs, etc. Então, a aproximação dos sistemas a partir da emenda constitucional 45 de 2004, ela é um fato. Nós estamos aproximando os sistemas. Por quê? Porque nós temos uma evolução de costumes, de relações sociais, que a lei já não regula. Né?
Então, por exemplo, a união estável, a lei não regulava, mas ela existia. Ela estava na sociedade, marginal, né? E nós não tínhamos como. As relações homoafetivas elas sempre existiram, elas nunca deixaram de existir. É uma coisa que tem acontecido sempre, eu tenho visto, as questões relativas aos animais domésticos que estão sendo convertidas em... Fica um leão. Deixou de ser bem para ser dependente. Para bem, que não é um indivíduo, mas também não é uma res, né? Mas é sujeito de direito. Exato. E aí por um princípio constitucional. Justamente. Por um princípio constitucional. Então, isso tudo vai colocando, né, uma prevalência da justiça ao direito. Essa prevalência da justiça ao direito, ela não é estranha à civil law. Né? Se a gente pegar lá os 10 mandamentos do advogado, lá do Couture, ele já dizia, luta pela justiça. Mas se você encontrar a justiça em conflito com o direito, luta pelo direito. Então, a máxima sempre foi, vamos buscar o direito. Né? Mas começa a ter uma prevalência da justiça sobre o direito, que é o que acontece naquele... Vocês me desculpam, mas essa porcaria eu esqueci de colocar aqui. Você vai ter que tirar lá, né? Não, ele tira. Entre nós, advogados, o telefone que não toca. Não, ninguém tá... O meu já tocou aqui nos 3 dias. O meu não tá tocando aqui, tiro quem tá tocando lá na sala. Eu tiro. Mas então, eu dizia que essa prevalência do direito sobre a justiça, ele sempre existiu, ele é salutar, né? O problema é que, de fonte secundária do direito, o princípio passou a ser quase que uma fonte primária do direito. Tá? E nós temos, hoje, mais a interpretação do fato, da situação, da circunstância, do que da lei. Né? Então, antigamente o juiz adequava o fato ao comando legal. Hoje nós estamos adequando a lei, o julgamento ao fato. Então, isso é bem o que você falou, a principiologia. Você parte do princípio, você não precisa nem de lei para você julgar. A doutrina ela foi sendo abandonada. Você pega uma petição hoje, ela não tem citação doutrinária mais. Ela não tem, é muito pouca. Ela tem muita jurisprudência, mas ela não tem doutrina. Não há estudo de doutrina. A ciência do direito ela está se perdendo na instrumentalidade da justiça. Então, esse é um ponto de reflexão que eu faço. Uma coisa que eu tenho visto muito também, eu acho que cabe nesse sentido, é que a jurisprudência está super valorizada. Porque jurisprudência, quando a gente aprende, é o quê? É uma reunião de entendimentos no mesmo sentido, né? Uma coisa que se constrói. Hoje pegam-se casos isolados. Hoje, numa canetada... A ideia da súmula vinculante era essa. Tanto que a elaboração da súmula era difícil, tinha que ser reiterada e tal. Só que não deu certo. E nós passamos, até porque é muito fácil hoje, você buscar jurisprudência. Se você quiser entrar com recurso especial, alegando divergência jurisprudencial, você pega uma única lá, você acha uma lá no Piauí e você... E essa uma é suficiente para te fazer... Para te levar até lá. Especial que te leva até lá e talvez seja um entendimento totalmente distorcido. Hoje não, né? Porque botaram a repercussão geral, transcendência, etc. Mas dos primórdios da Constituição, bastava que você colocasse. Um único qualquer. Aí você falou tudo. Transcendência. Você julga o cara, faz o corte da lei, tal, certinho, aí eu falo, transcende por causa do João, lá que você não sabe nem o nome da transcendência. Mas é isso que eu falo da questão da segurança como requisito de coisa, é muito interessante. Eu tive um caso recente em que o tribunal aqui negou o segundo recurso porque ele não tinha transcendência. E aí eu agravei, ele foi o relator do Tribunal Superior, reconheceu que não tinha transcendência. Então ele inadmitiu o agravo.
Aí eu entrei com um agravo de instrumento, artigo 917 do Código, falei, não, peraí, decisão monocrática e tal. Aí foi para a turma. Na turma, ele, relator, reconheceu a transcendência e deu provimento ao agravo para destravar o recurso que foi julgado procedente. São situações, né, que a gente... E aí é que você vê a fragilidade desse poder, né, monocrático de um juiz lá na instância superior. E aí é o contrário do que a gente estava dizendo antes. O juiz de primeira instância está perto do caso, está perto do jurisdicionado. O juiz de tribunal superior, ele nem sabe o que é o jurisdicionado. Mas, em última instância, é ele que vai dizer se tem transcendência, se não tem. Qual que é o caso, qual que é a lei aplicável ao caso. E vai decidir a vida dele. E pode decidir a vida de uma pessoa. Tá? Se você não tiver uma advocacia preparada, atuante, guerreira, o sujeito vai ser prejudicado. Pois é, e nesse mundão nosso, desse Brasil deste tamanho, a gente sabe que pouquíssimas pessoas chegam nesse ponto. Está me vindo aqui uma questão que é o seguinte, que isso passa também, qual é a função do juiz hoje no processo? Nós vamos chegar lá. Então vamos chegar lá. Beleza. Exatamente. Se a gente parar de interromper. Eu brinco. Não, mas faz parte também. Se a gente não interromper, a gente não está fazendo nosso trabalho também. Eu brinco que aquela passagem bíblica, né, do sábado, que perguntaram para Jesus se ele estava fazendo alguma coisa, estava realizando trabalho no sábado, se isso não era contra a lei do sábado. E ele diz o seguinte... o homem não foi feito para o sábado foi feito para o homem. Então, se eu tiver necessidade, eu vou. Então, eu brinco com isso, eu falo, o direito não foi feito para a lei é que foi feita para o direito. Direito é mais do que a lei. E isso é que tem impulsionado essa migração, agora nada discreta, muito assintosa, para esse sistema. O CPC de 2015, aí é que... o CPC de 2015, o Código Fux, o famoso Código Fux, ele vem e traz o neoconstitucionalismo para dentro do processo civil. Nós temos obras, eu acho que até o professor Bretas tem um livro, de falar do processo civil constitucional. Quer dizer, a nossa Constituição hoje, ela cuida do processo, que é a instrumentalização do direito e não a formação do direito. Mas isso veio para dentro do código. E aí eles trouxeram a justificativa, está lá na exposição do motivo, maior eficiência, celeridade jurídica. Né? E aí nós temos pérolas, né? Improcedência liminar do pedido. Artigo 333 do CPC. Quer dizer, hoje, um juiz pode julgar improcedente, julgamento de mérito, tá? Liminarmente. Ele só precisa de atender o artigo 10 do CPC. Não, ele tem que abrir, ele tem que abrir para a outra parte, pelo artigo 10, prazo para ela se manifestar sobre as razões pelas quais ele está julgando. Eu acho que eu vou julgar improcedente, então você me fala assim, eu vou julgar se eu dou errado. E vou julgar improcedente. Teve isso hoje, um pedido rejeitado liminar de outro advogado, que entrou com danos morais porque ele estava recebendo... dano moral, qual de cobrança de dívida prescrita. E quais são os requisitos para ele julgar? O artigo 332 vai dizer lá. Pedido que contrariar, quer dizer, é o pedido que contraria. O fato, a doutrina e tal, vai para o espaço. O juiz pode pegar a petição e ler o pedido. Se o pedido contrariar e enunciado de súmula do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça, já não se fala mais de súmula vinculante. Qualquer súmula. Nós estamos falando de súmula qualquer uma. Jurisprudencial. Acórdão proferido pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Superior Tribunal de Justiça em julgamento de recursos repetitivos. Quer dizer, o IRDR hoje ele cria um precedente qualificado. Tá? Entendimento firmado em incidente de resolução de demandas repetitivas ou de assunção de competência.
enunciado de súmula de Tribunal de Justiça sobre direito local. Quer dizer, você ainda tem, tá, sobre o direito local, estadual, municipal, a possibilidade de ter uma súmula e você matar a questão antes de você instruir o processo. Tá? Nós temos também a vinculação no artigo 927 do relator do tribunal. O tribunal ele vai ser vinculado. O artigo 927 diz o seguinte: os juízes e os tribunais observarão. Isso é um comando de dever, é uma obrigação de dever. Observarão as decisões do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade. Quer dizer, antigamente não, até hoje, para que uma lei saísse do arcabouço jurídico brasileiro, da consolidação das leis, né, do Brasil, a lei tinha que ser declarada inconstitucional pelo Senado Federal. Quer dizer, ela sai do Supremo com a decisão de inconstitucionalidade, vai para o Senado, o Senado então tira essa lei do universo. Coisa. O Código 15, ele dá ao juiz a possibilidade de proferir decisão de acordo com o controle de constitucionalidade exercido pelo Tribunal Superior, sem que essa lei tenha saído do repertório legislativo brasileiro. Né? Ou seja, está criando obrigação sem lei. O juiz tem que observar isso. Ele não pode sair. Os enunciados de súmula vinculante, que já estava na Constituição, os acordos incidentes de assunção de competência ou de resolução de demandas repetitivas e em julgamento de recurso extraordinário, especial, repetitivo. Os enunciados do Supremo Tribunal Federal em matéria constitucional e do Superior Tribunal de Justiça em matéria infraconstitucional. Quer dizer, o livre convencimento do juiz, ele hoje está limitado se isso aqui violar, você pode ter seu livre convencimento. E esse é um dos problemas, porque eu, juiz, que estou lá na primeira instância, eu conheço o caso, eu conheço as coisas. Eu tive, quando fazia direito penal, lá no início da minha carreira, eu tive um julgamento que ficou muito forte na minha cabeça. Eu fui defender um cidadão que tinha assassinado um outro pelas costas com uma machadada. O sujeito estava trabalhando. Ele chegou lá e fez isso. Quer dizer, foi uma defesa que eu, na época, comentei com meus colegas, isso é uma defesa maldita, né? Porque não tem como fazer. Fui lá, fiz uma defesa que não foi brilhante, eu reconheço. Fiquei lá argumentando que o cara era meio doido, não sei o quê e tal. E ele foi absolvido. Ele foi absolvido por unanimidade. E quando terminou o julgamento, eu estava comendo lá no restaurante, e chegou um cidadão e falou: doutor, parabéns, o senhor foi brilhante. Eu falei: você está querendo me esculachar, né? Então eu fui brilhante, coisa nenhuma. O cara foi absolvido, mas nem eu sei por que ele foi absolvido. E aí esse cidadão falou: então eu vou te contar. A vítima, ela trabalhava numa empresa estatal, chegou aqui tinha muito pouco tempo. Era um rapaz bonitão, bopinho e tal. E ele começou a criar muito problema. A comunidade na cidade. Ele começou a mexer com as mulheres casadas, com as meninas, e a coisa estava complicada. Então, o cara falou comigo nesse esteiro. Foi Deus que mandou aquele doido, que era um cara que ficava lá na praça, esses malucos, toda a sociedade tem um maluco que fica lá. Foi Deus que mandou aquele cara, ele foi lá dar uma pancada no sujeito e morreu. Nós ficamos livres do cara. E o maluco, nós queremos que ele continue aqui, porque ele não nos cria problema. E isso daí, o Tribunal do Júri é maravilhoso nesse sentido, porque júri, né? é a filosofia, mas é a filosofia do direito o quê? Os locais falarem o que é certo e o que é errado para aquela sociedade. Nossa Senhora. Isso é muito bacana, assim, e realmente você falando, a gente vê o juiz, ele pode ser um grande pacificador social.
né? Mas nossos juízes não são preparados para isso. Nós temos juiz que cria mais casos do que as próprias partes. Com todo respeito, não é o normal também, não. Então, eu acho que nós temos uma qualidade. Mas esse papel do juiz tem que estar na escola judicial para eles. Falar, velho, ó, você é no juiz, você tem o poder, você não tem que reafirmar esse poder a todo momento, não. Porque tem juiz que tenta reafirmar o poder dele e esquece o caso. A função social do juiz, o que é uma função muito nobre. E se você instrumentaliza o judiciário para que determinadas coisas tenham a solução local ali, de acordo com a comunidade construiu, com os valores daquela sociedade, fica muito melhor. Agora a gente vê o Supremo aí fazendo corte de defesa de plenário de júri. Ó, você não pode utilizar isso, você não pode utilizar tal argumento, você não pode isso, não. É o fim. Nós tivemos enxugamento que o júri é anacrônico. É o fim da... O júri, a soberania do veredicto é direito humano, é um negócio ancestral. Mas o que eu queria colocar é exatamente essa questão que me fascina na função do juiz decidir de acordo com o seu convencimento pessoal. Não é dar a ele uma discricionalidade absoluta, mas é porque ele está perto do caso. Então, os juízes antes de 88, eles passavam 15 anos numa comarca, eles conheciam todo mundo, eles sabiam tudo que estava acontecendo. Então, quando chegava, era mais difícil mentir. Sabe? Hoje é mais fácil. Não, e hoje todo juiz está sob pressão de estatística. Não interessa se ele está julgando bem ou mal, com todo respeito. Interessa o seguinte, entraram 300 processos, você terminou com 302. Você está diminuindo o passivo. Não interessa se 80% das sentenças dele não tem qualidade e efetividade, que é o pior. Efetividade o quê? Resolver o problema. Porque todo conflito objetivo de uma ação tem por base um conflito subjetivo das partes. Então, se você não atacar isso, o pior, se você fomentar isso, você vai ter filhote de processo que não vai acabar mais, né? Vai entrar naquilo, ó, gente. O judiciário, a estrutura do judiciário é para resolver problema ou é para cumprir rito? Nós temos que ter um judiciário eficiente. Para fechar a minha colocação aqui, quais são os problemas? Eu não sou um crítico quanto mais o sistema de precedentes, não. Eu acho que ele, em alguma medida, ele foi extremamente salutar. A minha preocupação é, primeiro, a formação do operador do direito, ela continua sendo civil law e não common law. Então, é muito difícil, né, para nós, na prática, adotarmos esses conceitos. Que o judiciário vem adotando para resolver o seu problema de sobrecarga, né, mas nós não descemos lá para falar, olha, nós temos que coisa. Não existe nenhuma conscientização da população sobre as vantagens de você ter esse tipo de migração. Então, o que você disse, hoje todo mundo se julga no direito de criticar o Supremo Tribunal Federal, de ativista disso, o ministro Alexandre de Moraes se tornou, né, o ditador e não sei o quê, quando na verdade o que o Supremo está fazendo é simplesmente seguindo as regras da Constituição. E quase apanha, porque eu e Flávio a gente fala muito isso, às vezes em discussões políticas até, que o Supremo tem feito coisas que são legitimadas a ele e que eles têm agido dessa forma, mas com embasamento, e que a decisão deles é a decisão terminativa e é a que vai consolidar tudo, porque eles têm esse poder. Porque no final das contas, quem diz o que é o direito é o judiciário. Não, mas o que a gente escuta é o que não, mas não está na lei. Essa decisão do Alexandre de Moraes não está na lei. Não está na lei, mas está na Constituição. Exatamente. Nós tivemos uma discussão grande sobre isso, aí tudo bem, mas está no regimento interno, o regimento permite que ele julgue dessa forma. Ele é lei. O regimento é lei, exatamente. Então, não há, a sociedade não compreende, o operador de direito não compreende, né? Principalmente os advogados. Esses estão realmente perdidos porque a formação não é boa.
E o pior de tudo, você está afastando o judiciário do jurisdicionário. Exato. Nós vamos chegar num momento em que não preciso mais de advogado. Tá? Porque eu vou ter lá um monte de decisões que são precedentes qualificados, e o juiz vai lá, tira da prateleira e aplica, e você é advogado, você não tem mais o que argumentar aqui. Esse é o grande problema. Nós temos princípio hoje para tudo. Nós temos princípio que de princípio não tem nada. Alguém formulou e pronto, acabou, virou princípio. Essa é a minha crítica a essa migração, que, no meu entender, ela não foi estudada e não está sendo instrumentalizada de acordo com a nossa realidade social e jurídica. Então, eu não sou um crítico ferrenho, mas eu acho que nós estamos perdendo a oportunidade de discutir isso. Né? Nós temos aí um IRDR, o tema 91, que é dessa semana. Demais. O que diz lá a tese fixada pelo tribunal? Que você, antes de entrar com uma ação lá no juizado especial ou em própria justiça que tenha relação de consumo, você tem que necessariamente demonstrar que você tentou resolver isso de forma administrativa. Ou seja, você tirou... Quer dizer, você sonegou um direito, exatamente. Você limitou um direito do cidadão, que constitucionalmente está... O cidadão hipossuficiente, porque o consumidor é hipossuficiente. E diz que a OAB está estudando junto com o Conselho Federal, né? Porque o Conselho Federal é que tem capacidade de entrar com uma ação direta de constitucionalidade e tal, para poder reverter isso. Mas, enquanto não reverter... Nós vamos ter que lidar com isso. Eu tenho. Aí, quando você vai olhar lá o tema, a exposição de motivo é maravilhosa, né? É para agilizar, é para dar mais efetividade, porque o sujeito, se ele entra lá em contato com o saque, ele já dá uma visão para o juízo de que a empresa não quer resolver. Agora, meu amigo, na verdade, isso, nós estamos chovendo no molhado. Essa que é a verdade. É isso. Armon, nós não terminamos o tema, você vai ter que vir aqui mais vezes para a gente bater mais. Não, eu estou suando igual doido. Assuntos, você está achando que você está ótimo. O Davi já está ali mandando mensagem quantos minutos que tem e tal. Foi muito bom. Eu criei o hábito de não olhar mais para lá. Eu olho porque o programa não pode ter mais de 1 hora, não, senão depois fica chato. Então, eu gostaria de te agradecer, né, Paulo? E eu antes queria de passar te contar uma coisa. Você lembra de Augustão Baladoce? Ixi, meu amigão. Maravilhoso, né? Ele era muito amigo do meu pai também. Essa questão do juiz estar próximo do jurisdicionário, tem uma história dele maravilhosa. Você lembra disso? Você vai conhecer também. Que ele estava ouvindo o depoimento de uma testemunha. E aí ele perguntou para a testemunha: o senhor bebe? Aí ele falou assim: ué, doutor, tô entendendo o senhor não? Pois a gente me encontra todo dia lá no bar do fulano de tal e bebe, toma todos junto com o senhor. Aí ele ditou para a ata: fulano relata que bebe moderadamente. Moderadamente maravilhoso. Deixa as coisas maravilhosas. Ele tinha um caso, tinha uma boate lá em Montes Claros, Pinambos, e ele era frequentador assim, ele era o juiz da comarca. Né? E um dia chegou um delegado que formou comigo, já faleceu, e esse delegado chegou lá e teve uma denúncia que tinha memória na boate e tal, e foi lá e deu uma batida na boate. E chegou lá, acendeu as luzes, um para um lado, mulher para o outro, cumprimenta a mão, não sei o quê, patatá, pororô. E o bordel lá tinha um piano, tinha um cara sentado no piano. Quem contava era o Suzarte, esse amigo. E aí ele chegou, bateu nas costas do cara e falou assim: levanta, rapaz, documento. Quando ele levantou, era o Baladoce, que era o juiz da comarca. O Suzarte assustou e falou: mas excelência, o senhor aqui? Ele falou: o senhor está atrapalhando uma inspeção judicial. Eu vim aqui fazer uma inspeção judicial. E aí eu falei: mas doutor, o senhor está de cueca. Eu falei: você queria que eu viesse aqui como? De terno e gravata? O Baladoce está
rapaz. Ele era maravilhoso. Era um amigão. Maravilhoso. Né? Eu e Suzana Lobo tem umas histórias boas. Né? Ele tinha... O Luiz Cláudio era presidente da ordem e o Bala tinha uma relação muito boa com esse pessoal artista, né? Acho que com todo mundo, Ele né? tinha uma relação Ele era excelente. maravilhoso. Ele era amigo de Chico Buarque, de Vinícius, desse povo todo, Toquinho. E aí a ordem estava passando um momento meio para baixo em termos de relevância para a classe, né? E aí o Luiz Cláudio teve a brilhante ideia: Bala, você não quer assumir aqui um negócio de cultura e tal, você traz os artistas. Já estava aposentado? Você faz esse trem aqui, porque, né, o negócio aqui está meio complicado. E ele entusiasmou, e o primeiro show que ele levou foi do João Bosco. Naquele auditório da OAB, o João Bosco deu um show fantástico e tal, todo mundo ficou apaixonado. E aí marcaram o segundo, que foi o neto do Tom Jobim. E veio um show, ele estava fazendo um show em Belo Horizonte, foi fazer lá no auditório. E aí foi outro sucesso, casa cheia, e o Bala entusiasmou. E ele estava escrevendo um livro que acabou, que eu acho que ele lançou. Mas ele subiu no palco depois, né? Agradeceu muito. Falou: gente, eu tenho um convite para fazer para vocês. Eu vou lançar meu livro no dia tal, não sei o quê, meu novo livro, Memórias das Minhas Frutas Alegres. O Gabriel Garcia Marques tem as tristes. Cara maravilhoso. Mas o Luiz Cláudio quase teve um filho pela boca. Mas vai mexer no formigueiro, né? Você pega logo quem? Amor, olha que delícia. Eu quero te agradecer demais a presença. Eu que agradeço a vocês. Não sei se a gente conseguiu, porque eu não. Foi ótimo. Você vai ter que voltar mais vezes. Muito didático, não. Eu achei que você foi maravilhoso. Sou meio. Tá? Não estou puxando saco. Eu gosto de bate-papo. Se você está numa mesa para discutir, você fica 2 dias discutindo. A gente fica também, a hora que você quiser. Isso aí é o. Foi muito bom te receber, te agradeço demais. Obrigado, muito obrigado. Obrigado a vocês também. Que isso? Vocês... Já terminou a gravação, Davi? Você é doido? É lógico que ele tá gravando. Você acha que eu não vou? Você pode usar isso não, mas vou falar que eu tô revelando. Não, isso vai junto com o programa, que é a pérola do final. Quem fica até o final. Eu sou apaixonado com ele. O filho dele é candidato numa das chapas, eu acho que é vice-presidente, uma coisa assim. Ele era maravilhoso. E ele era... E a vida inteira. Aí é que tá. Você tinha, né, uma proximidade advogado e juiz. Quando eu comecei, a gente tinha uma proximidade enorme. Então, o Bala Doce é um cara, né, acessível. O Antônio é um cara acessível. Doutor Zé Eustáquio, Zé Eustáquio também era super acessível. O Zé Eustáquio nomeou interventor na Federação Mineira de Futebol, a época, e me falou: não, eu confio em você porque você não vai ser cooptado lá para cá, a máfia que tem lá dentro. Então, a gente tinha essas coisas. O Zé Amã Souza Filho, outro dia eu passei com ele. Eu lembro dele, gracinha. Hoje a gente não tem isso mais, né? Hoje a gente não tem isso mais. Hoje a gente não tem nenhuma. Mudou, você não tem fórum mais. Não. Porque aquele negócio lá na Rádio da Barra, desculpa, aquilo. Você vai lá, você não consegue chegar. Não, você não chega em ninguém. Você não chega em ninguém. Uma sofisticação, um negócio exagerado. Com todo respeito, eu acho que não precisa. E outro dia eu participei de uma audiência virtual que eu nunca tinha visto. Eu só não briguei porque eu não era cliente, eu estava pelo INSS. O juiz olhou pro cara da roça, aqueles assim, matuto mesmo. Você vê que. Você está atuando com loas. Olha pra você ver. Né? Audiência de loas. Não, o cara falou assim: não posso ouvir o senhor porque o senhor tá de camiseta. Eu só não briguei, que eu falei: eu tô pela procuradoria aqui, eu não vou levantar aqui e mandar esse cara a merda, porque depois lá na procuradoria eles me punem.
Mas o advogado tinha que ter... É um negócio assim, o que isso muda? Esse sujeito, na verdade, doutor, ele anda de camiseta, Não, gente, porque talvez- eu faço dele. Mas assim, talvez seja a melhor camiseta Sim. que ele tem. Aí o senhor vem com esse negócio, quer dizer, o senhor está afastado da realidade. Tem um juiz aí agora que faz uns vídeos, eu não sei se você já viu. Adoro ele. Aquele juiz, Adoro. aquilo é que é juiz. Não, mas aquele é o Adoro. O padrão. cara tem que descer Aqui. lá no... Eu tenho trabalhado muito com os Maravilhoso. juízes federais de Minas Gerais e tal. Aquele é o padrão dos juízes federais nas causas. Porque o que acontece? Nós, procuradores do INSS também, nós não estamos lá para violar o direito Não, das a gente pessoas. não. Nós estamos lá para quê? Para evitar fraude. Primeira coisa. Porque tem muita gente que tem, mas. Lógico. Então, não sendo fraude, nós ajudamos até a Constituição do direito, porque quando a gente vê, pô, a mulher analfabeta, tem 63 anos, é da onde? É da roça, conversa com gente da roça, sabe tudo de roça, mas não sabe conversar da. Aí você fala assim, mas não tem a terceira via do documento, tá? Beleza, essa daí a gente faz. A maioria dos juízes tem esse entendimento também. Agora, tem uns que não são mais juízes, são entidades. Mas aí voltando aqui para o common law, nós vamos acabar tendo esse tipo de juiz como o paradigma, porque ele vai simplesmente, não, eu vou aplicar a decisão que está simulada e pronto, acabou, não quero escutar ninguém. Juiz robotizado. Eu não quero saber de nada. Então, a função do advogado, ela vai se perdendo. Nós já tivemos jus postulante, que era o direito, era a prerrogativa fundamental do advogado, aí não existe mais. Não. Eu outro dia estava conversando, estava nessa campanha política da OAB, porque nós avançamos muito em prerrogativa. Eu falei, olha, deixa eu falar para vocês, eu discordo. Porque a prerrogativa fundamental, que é o jus postulante, nós não fizemos nada. Pelo contrário. Nós estamos perdendo. A cada dia, hoje você pode fazer um inventário compartilha de bens em que haja menor no cartório. E aí é o seguinte, mutirão para divorciar todo mundo, o fórum faz, você vai lá sozinho, sem advogado, sem defensor, sem... Você tem aquele mutirão núcleo lá de investigação de paternidade. Centrase acaba que consome tudo e o cara... Outro dia eu fui fazer uma audiência na Centrase de família. Eu com o meu cliente, a advogada, a moça sem advogado. A defensoria não podia atendê-la porque estava em outra audiência. Fez a audiência sem advogado. Pode? Não pode. A gente sabe que não pode. O que você vai fazer? O Cleiton lá do Sejusc lá é muito amigo meu. Ele fala, nós temos a estatística, nós temos que resolver, nós temos que entregar. Pois é. Aí vem eu te falo uma coisa. Põe a meta. Tem que julgar todos os processos. Paulo é mais nova, mas você vai lembrar. Antes do juizado especial, quem tinha escritório vivia de pequenas ações. Eu sou mais nova, Que mas é? sou assim também não. Não, mas você a gente já formou depois do juizado especial. Eu formei e atuei bastante tempo antes. Então, todo dia pintava uma causa que o cliente pagava R$500, R$600 e tal, e segurava seu escritório, suas despesas. Aí, as ações grandes que vinham também, você projeta para ganhar daí a 10 anos, 5 anos e tal, blá, blá, blá. Você segurava a onda. Hoje, esse tipo de cliente sumiu. Então, você só pega... Hoje ele vai no juizado, o juizado resolve. Só que vai resolver até Mas não quando? resolve. Até quando? E resolve a Mas não prejuízo de quem? resolve, Entendeu? porque o juspostulante, o cara chega lá e não sabe o que pedir. E aí ele pede mal. Aí ele pede mal. Aí ele vai pra audiência sozinho, a outra parte chega lá com um monte de advogado preparado e ele tá fudido, porque como é que ele vai argumentar? Esse é um outro assunto. Eu sempre fazia palestra sobre isso, quando eu estava lá na ESA, da incoerência da Lei 9.099. Porque ela exclui o advogado na instrução do processo. Mas exige o advogado na segunda instância. Quer dizer, eu vou fazer o quê? Eu não tenho prova mais para produzir. Eu vou fazer o quê? Outra coisa que eles estão fazendo, É um você negócio chama, que tem. marca a audiência de conciliação. A contestação tem que ser apresentada, porque pela lei é uma única audiência, audiência una, você tem que levar tudo para a audiência una e você tem que impugnar oralmente a contestação na audiência. Ah não, doutora, mas aqui o juiz dá 5 dias. Mas baseado em quê? Não, o juiz dá 5 dias.
E aí Eu aquele falei, negócio. não, vou pedir a revelia. A senhora pode até pedir, mas o juiz dá Mas assim não dá. não diz. Aí você Eu tem que pedi a entrar. revelia, o juiz deu Se for juizado, você não tem agravo, você tem que esperar a decisão para Foi entrar isso que com aconteceu. recurso. Então, Foi isso que são aconteceu. situações que essa história, vamos agilizar o processo, ela, na origem, ela é muito bonita. Mas na prática, Vamos agilizar nós só a estamos. custo do direito de quem? Exatamente. Na prática, Aí nós lá na estamos. ponta, o jurisdicionado que Que vai pagar o pato. tá, não tá. No final das contas, vai pagar o pato. E para que existe justiça? Existe para atender o Pra jurisdicionado ele, e não né? para atender Pois o é, judiciário. pra ele, mas Essa perspectiva a gente tem que reformar o judiciário para ter essa missão clara de apaziguamento das relações e não de incentivo E aí, Flávio, você tem umas situações que eu não consigo entender. Né? Nós vamos deixar fazer o inventário lá no cartório, que é muito mais rápido. com menor, com É muito mais incapaz, rápido. Então, na verdade, o cara vai lá, faz o inventário, em uma semana ele está conformado com o partido. Se o cartório consegue, por que o judiciário não consegue? claro. Entendeu? Não é mais fácil você mudar o procedimento do inventário dentro do judiciário do que você mandar o cara para o cartório for mais rápido? Fácil. Se ele tem a capacidade de fazer mais rápido, o judiciário. então a coisa não é tão complicada. Não é tão complicado. O judiciário teria que fazer nesse prazo também. Eu tenho uma piadinha que eu não vou contar. Tá? Não, aí fofoca pela metade. Nós já estamos agachados. Você não agora sabe você do- conta. Do Davi, cara, segue gravando, né, Davi? né, do cara que tinha Nossa senhora, vocês param com isso, eu vou parar de falar. O cara tinha o touro mais vigoroso da cidade, um touro bonito e tal. Aí o touro chegava, cruzava com uma outra e tal, e o fazendeiro ficou rico, né? Que cobrava por cobertura que ele fazia, né? Aí o prefeito, muito inteligente, assim, pensando na distribuição social e tal, falou, eu vou comprar esse touro que é põe à disposição da comunidade e ele vai fazer a cobertura de todo mundo muito mais barato e tal. O município vai ganhar com isso. Aí foi lá, comprou o touro, aí botou lá no curral e fazia aquela fila de vaca para ser coberto. Aí o touro chegava, olhava, cheirava, mas nada. Aí foi falar, tal. Aí chamaram o veterinário para ver o que era, o veterinário foi lá e tal. Aí o prefeito, mas o que aconteceu com ele? Não, eu falei, tô vendo aqui. É porque antes ele estava na iniciativa privada, agora ele virou servidor público. Muito obrigado, meu amor.